Boa noite. Boa noite, Dudu. Bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite. Tô ouvindo. Vou esperar uns minutinhos aí para ver o pessoal entrar. Faltam 2 Fiz uma minutos ainda chamadinha. para as 7. Fiz uma chamadinha no perfil também. Compartilhou lá? Compartilhei antes de entrar aqui. Eu compartilhei de novo, que eu tinha compartilhado mais cedo. Eu tô vendo o Dudu moleque. Tá dizendo que tá mudo. É, Você tá mas me escutando? eu tô te ouvindo. Eu tô te escutando. Tá perfeito. Boa noite, Pedro. Boa noite, Paulino. Boa noite, Karen. Vocês estão ouvindo? O som tá bom? Todo mundo conseguindo ouvir a gente? Paulino foi meu professor de espanhol. Boa noite. Alguém pode dizer pra gente aí como tá o som, se tá bom, se tá legal? Eu não sei se o pessoal tá nos ouvindo, Luiz. Eu tô te escutando normalmente. Acho que a Priscila entrou, né? Será que ela pode dar um... Ah, beleza. Ah, agora sim, estamos conscientes. Ok. Bom, Ok. então, uma boa noite a todos. Já são 19 horas. Estamos começando aqui nossa primeira live pelo perfil do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Sejam todos bem-vindos. É um projeto novo. A gente está batizando ele de Prosa de Revista Espírita. Ainda está começando, né? A gente teve essa ideia, o Luiz Henrique, na verdade, teve essa ideia e me fez o convite para a gente participar aqui. Então a gente vai conversar hoje sobre a revista Espírita em geral e nas próximas semanas a gente vai selecionar artigos da revista Espírita com o intuito da gente fomentar o diálogo em torno da revista, né? E também trazer aí a vontade, né, do pessoal estudar a revista Espírita. Então eu vou pedir agora, na verdade, deixa eu me apresentar primeiro, né, Luiz, que eu esqueci. Eu sou o Sim, Renan claro. Castro, sou colaborador lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí e estou junto do nosso companheiro Luiz Henrique nesse projeto. Então eu vou passar a palavra para ele, já para ele se apresentar e também falar sobre a ideia, já que ele foi o mentor desse projeto. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Henrique. Eu também, como Renan, sou colaborador do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. E a gente teve essa ideia, então, de um formato da live do Instagram, de forma informal, conversar um pouco sobre a Revista Espírita, esse periódico que a gente vai ter a oportunidade no dia de hoje, a gente vai introduzir um pouco ela. Mas com que objetivo? Que a gente pudesse, então, perpassar, né, os artigos durante cada encontro e a gente ter a oportunidade de receber como um convite de conhecer o texto. Né? A gente sabe que a revista espírita, ela acaba que é uma parte do trabalho do Kardec, do Allan Kardec, que é muito pouco conhecido. Né? Então, e tem verdadeiras joias, verdadeiras preciosidades. Então, é uma oportunidade que a gente pensou, então, de levar
a revista espírita para as pessoas, aquelas que quiserem conhecer o texto original e se aprofundar, então, nos estudos da doutrina espírita, ou o espiritismo como religião eleita do seu coração, né? Querer se aprofundar. E a gente espera que vocês gostem, né? Eu e Renan, a gente vai fazer isso com o maior carinho toda sexta-feira. E a gente espera também que atenda, então, esse objetivo, de fazer com que as pessoas mergulhem, né? Depois se debrucem no texto e se aprofundem um pouco mais desse magnânimo trabalho do nosso codificador, Allan Kardec. E, pessoal, aqui a ideia é a gente ser bem interativo, participem bastante aí no chat, comuniquem-se com a gente, mandem perguntas, comentem suas impressões, enfim, aqui somos um grupo, né? Nós dois vamos aqui falando, mas todo mundo participa, né? Então, para a gente começar, Luiz, nossa conversa, nossa prosa de revista espírita, né? Eu queria te perguntar para você o que é, né? Ou o que você entende que ela foi à época e o que ela é hoje em dia, né? A revista, ela, na verdade, nasce de uma necessidade do Allan Kardec, que durante o processo que ele estava, o que a gente chama de codificação, né? Ou seja, ele estava recebendo todas aquelas comunicações, todas aquelas informações e estava estruturando um corpo doutrinário, né? Construindo um corpo doutrinário. Ele recebia muitas cartas, era assim, milhares de cartas, e chega um momento que ele não tem perna, né, para responder. Então, nasce esse desejo, que foi em janeiro de 1858, então, para a gente se localizar, já havia publicado a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857, aquela primeira edição que a gente sabe que teve 501 questões. Ainda não foi a versão definitiva de 1019 questões, mas a partir daí, então ele já tinha dado o primeiro passo inicial, né? Esse passo de fazer com que as pessoas conhecessem a doutrina, e ele teve muito retorno da leitura do Livro dos Espíritos, dessa primeira edição. Então, para ele poder ter pernas, ele recebeu inclusive uma inspiração, né? Talvez você possa até falar mais sobre isso. Ele recebeu a inspiração do espírito que o acompanhava, que era como se fosse um guia dos trabalhos, que era o espírito de São Luís. Através da mediunidade, eu não sei se foi da irmã do Foucault, não tenho certeza agora, Foi irmã, mas ele recebe foi a irmã, né? Ele recebe essa comunicação e aí ele publica, ele corre atrás e tenta então publicar a primeira edição da Revista Espírita, sem recursos, na base de levantar recursos próprios, enfim, na cara e na coragem mesmo, em janeiro, né, de 1858, o ano seguinte da publicação da primeira edição, ele lança essa primeira edição que já vira uma edição mensal. Então, todo mês estava havendo uma publicação nova, e assim ocorreu por 12 anos. Ele foi até o desencarne do Allan Kardec, que foi no dia 31 de março de 1869. Teve a publicação, ele já tinha de abril pronta, né? E, enfim, então foi um trabalho que a gente vai poder conversar mais sobre hoje, um trabalho magnífico, um trabalho grandioso e com o primor, né? Com o primor e com a dedicação do Allan Kardec. E foi um trabalho que Kardec ele desenvolveu sozinho, né? Muita gente talvez não tenha conhecimento desse fato, mas ele custeou toda a revista espírita com recursos próprios, né, para divulgar o primeiro fascículo. E depois, rapidamente, a revista se tornou autossustentável, né? Ela passou a se bancar, né, com a popularização do espiritismo, das manifestações. Tudo foi cooperando para que a revista se sustentasse, né? E nessa comunicação que você citou, né, que Kardec consultou lá o mentor para perguntar sobre a ideia que ele tinha de lançar um periódico, né?
essa ideia surgiu da necessidade que ele via de criar uma comunicação direta, né? Como você bem colocou, ele recebeu muitos feedbacks, né? Após o lançamento do Livro dos Espíritos. E era impossível que ele conseguisse responder a um por um, né? Tirar todas as dúvidas, esclarecer os pontos ainda obscuros da doutrina espírita. E ele tinha essa ideia, ele percebeu que na França, né, que era o país onde o espiritismo havia fincado raízes inicialmente, eles não tinham nenhum jornal que falasse sobre a doutrina espírita, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, na introdução lá da Revista Espírita, o próprio Kardec escreve que havia 17 jornais exclusivos para esse assunto. Então ele via que a necessidade era grande, né? E ele percebia a lacuna aberta, né? Então, ele com o intuito de poder dialogar, criar esse canal, ele pensou na Revista Espírita e antes de iniciar a empreitada, ele fez essa consulta ao espírito mentor, justamente porque ele não via como, né, colocar em prática sem patrocínio, porque ele, vamos dizer que ele estava na pindaíba completa, né, e não tinha de onde tirar dinheiro para fazer a Revista Espírita. Ele, eu espero, o que eu faço? Espero chegar um patrocínio, lanço agora? E aí o mentor diz para ele que era para ele empreender os trabalhos imediatamente, né, sem ficar se prendendo a ninguém. E ele relata lá no Obras Póstumas que isso foi uma alegria para ele, né, porque o sucesso da Revista Espírita foi algo absurdo e ele se sentiu livre, né, se sentiu completamente livre, desapegado de qualquer patrocinador que existisse, né, que pudesse querer impor algo por conta de estar patrocinando o trabalho, né. E Kardec ficou maravilhado, né, com o resultado. Mas eu queria te perguntar, Luiz, uma outra coisa. A gente percebe nessa empreitada de Kardec que muitas ideias, né, ele amadureceu ao longo dos artigos da Revista Espírita, conforme ele ia construindo conhecimento. Eu queria perguntar a você se você enxerga a Revista Espírita como um laboratório usado por Allan Kardec para empreender livremente, né, sem aquela obrigação de estar correto, né, sem a obrigação de estar certo, mas empreender suas ideias, ampliar seus horizontes. Se você acha que ele usou a Revista Espírita com esse objetivo, a importância dela nesse contexto, né? O que você pensa sobre isso? Então, assim, o Kardec, ele teve essa inspiração, ou essa intuição, através do espírito de São Luís, para desenvolver um periódico onde ele pudesse atender essa demanda, catalogando em unidades ou em assuntos para poder responder em um artigo. Ele respondia 100 cartas, mas com o passar do tempo, ele foi percebendo que, na verdade, a Revista Espírita poderia ser usada como um grande laboratório, né? Ou seja, um fomentador de discussão, né? Uma tribuna livre. Ele usava essa expressão. E então, o que ele fazia? Ele, para amadurecer um assunto ou para aprofundar um assunto, e a gente está falando aqui que a construção da doutrina espírita, né, é bom a gente lembrar disso, foi a formação daqueles livros que a gente conhece como os livros da codificação, né? O Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Mas se a gente for fazer vamos dizer assim, como que o Kardec chega às conclusões que estão naqueles livros, ou quais são as fontes do que levou aquelas dissertações, né, que formaram os capítulos dos livros, a gente vê que tem a sua origem justamente nesse laboratório que foi a Revista Espírita. Então, diversos assuntos em que ele queria falar, que ele queria apresentar, nasce como um artigo da Revista Espírita. As pessoas, então, vinham e se manifestavam, não somente as pessoas que liam o artigo, mas também era um tempo para os próprios espíritos, né, que estavam auxiliando Kardec na codificação, também se comunicarem. Vamos lembrar que
o Kardec também ele funda um centro espírita, vamos dizer assim, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e nesse lugar também é um lugar de fomentação da codificação espírita, né? Então, as comunicações que foram recebidas ali e outras que chegavam de outros núcleos, principalmente, a gente pode citar aqui o núcleo de Bordeaux, é como se fosse um centro espírita que tinha nessa cidade também. Muitas dessas comunicações também eram incorporadas na revista espírita, quando o Kardec estava escrevendo sobre um determinado assunto, e assim começava o debate, né? Se aquilo que ele apresentou precisaria ser mudado em alguma coisa, se estava errado, se estava certo. Então, ele tem uma expressão, que eu vou até pedir permissão só para ler, que é a introdução do primeiro número, né, de janeiro de 1858, ele faz uma introdução explicando o que era a Revista Espírita, e ele fala assim: nossa revista será assim uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas, e a arma dos que não possuem algo melhor, voltando-se contra aqueles que deles se servem. Então a gente vê que é um espaço onde ele aceitava, sim, críticas, aceitavam que as pessoas apontassem os erros, mas que se ficasse sempre no campo das ideias, né? Então era um espaço para se discutir, mas nunca para se disputar. Ele não admitia isso. E que coisa interessante isso, né? O movimento espírita, principalmente aqui no Brasil, muitas vezes não observou isso. Muitas discussões de ideias discordantes, né? Muitas vezes caía para o lado pessoal, né? Para o lado de comportamentos antiéticos, até anti-evangélicos, vamos dizer assim, né? Dos princípios do Evangelho. E fica uma reflexão, inclusive, atual para a gente, né? Nós, trabalhadores do movimento espírita, também como a gente deve se comportar quando a gente está diante de ideias, inclusive não somente doutrinárias, mas de conduta do movimento espírita, quando nós estamos discordantes, como que a gente deve se comportar, né? Então, lembrar do exemplo, né? Pois é, o acho que debate muita gente esquece. O debate dentro dos limites da democracia, né, é próprio dos grandes espíritos, né? Nenhum deles se furtou ao debate e nenhum deles fugiu dos princípios democráticos, né? Isso, e quantos de nós, espíritos, então não observamos, né? Essa colocação de Kardec está na introdução da Revista Espírita. Então, assim, só para dar um exemplo que a gente quer falar, de como é que foi fomentado um assunto, por exemplo, a gente lembra do tema idiotia, né? Essa palavra no século XIX era um termo técnico, médico, vamos dizer assim, da psiquiatria da época. Se a gente pode dizer que existia psiquiatria nessa época, como é hoje. Mas o termo idiota, então, não tinha o sentido pejorativo como a gente conhece, né? E é uma parte conhecida do Livro dos Espíritos que Kardec vai abordar perguntas sobre esses assuntos. As conclusões, as dissertações que o Kardec escreveu sobre esse assunto, muitas vezes, ele, na Sociedade Espírita de Paris, né, através da mediunidade, que a mediunidade, então, ela é usada como um instrumento, né, para a ciência espírita, né? É como se fosse um termômetro, um telescópio do cientista, o médium para a ciência do espírito é usado como um instrumento, e muitas vezes o Kardec conseguia evocar um espírito que ele sabia que ele era filho de um participante, né, de um frequentador da Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas, e esse participante, esse colaborador, ele tinha um filho, ele tinha um diagnóstico de um retardo mental, né, que naquela época era chamado de idiotia. Então ele conseguia, através, claro, da permissão dos guias, evocar esse espírito quando ele estava em período de sono, e ele se comunicava na reunião. Então era uma manifestação de um espírito encarnado, né? E esse espírito, então, já através do médium, através da sua própria lucidez,
ele explicava então o que era a idiotia, né? Sob o ponto de vista do paradigma, vamos dizer assim, médico espírita. Ele explicava que, na verdade, a doença mental era um fruto do desequilíbrio do corpo físico. Então, essa era a declaração do espírito. Não era um problema do seu espírito. Então, ele conseguia se comunicar através do médium usando suas faculdades cognitivas normais. Mas quando ele retornava para o corpo em que ele estava encarnado, a manifestação dessa doença, desse retardo mental, acontecia. Então, ele observando essa comunicação, né, esse testemunho, esse relato, ele pôde se aprofundando nesse tema idiotia, né, e publicava a manifestação desse espírito, ele publicava na revista Espírita. Então, aquilo que ele recebia muitas vezes como ação da mediunidade na Sociedade Espírita de Paris, ele publicava como artigo na revista Espírita. É interessante que eu estou dando esse exemplo, falando um pouco sobre doença mental à luz do espiritismo, né? Mostrando então um paradigma médico espírita diferente sobre o que se tinha na época e até hoje, né? Sobre esse tema, que ele chama a revista Espírita de jornal de estudos psicológicos, né? Isso é interessante também a gente observar, porque o que ele está querendo chamar aqui de psicologia também, talvez seja uma definição que até hoje não foi incorporada de forma oficialmente à psicologia, que o que a psicologia estuda que não é a mente, e onde que se reside a mente para o espírita, não é no espírito, né? Então é um paradigma se encarar a psique, a própria psicologia, de uma maneira diferente, como até hoje é encarada, né? E a revista Espírita, então, é um farto material para a gente poder estudar essa psicologia à luz do espiritismo. Nesse aspecto, Luiz, eu acho interessante destacar também o método, né, e a precaução de Kardec. Você deu o exemplo da idiotia, né, e também demonstra nesse exemplo que você deu o quanto Kardec estava aberto ao diálogo, né, com a ciência, enfim, com a sociedade. Ele não ficava preso aos assuntos espíritas. Não, ele estava ali para debater, para pesquisar, para compreender e encontrar a verdade, né? Mas com relação ao método e à precaução de Kardec, eu lembro de um outro exemplo, que é a teoria dos anjos decaídos, né? Ele começa a falar dos anjos decaídos na Revista Espírita em 1862 e só vai aparecer como uma teoria completa, né, lá na Gênese, 6 anos depois, né? Então ele amadureceu essa ideia, né? Ele desenvolveu, se permitiu, e aí ele fazia nesse processo, né, uma coisa que hoje em dia até alguns setores do movimento espírita não fazem mais, né? Que é esperar o controle do ensinamento universal, né? Muitos setores do movimento espírita hoje em dia publicam a mensagem prontamente e o Kardec não fazia isso de maneira alguma, né? Ele aguardava, submetia aquilo ali ao debate amplo, né? Até para quem não era espírita participar dos debates, para depois, quando ele tivesse a certeza do que ele recebeu de conhecimento dos espíritos, aí ele publicava aquilo. Aquilo virava um princípio doutrinário, né? E muitos setores do movimento espírita abandonaram essa prática, né? Hoje em dia recebem uma comunicação mediúnica e já publicam aquilo como se fosse verdade, né? E muitas vezes a gente sabe que não é bem assim. Então, esse método de Kardec, né? Essa precaução que ele tinha de desenvolver o conhecimento, né? De engrandecer o seu conteúdo antes de publicar aquilo em um livro, uma obra básica, demonstra a grandeza do espírito dele, né? Ele não era uma pessoa que queria mérito, né? Ele não queria terminar a obra o mais rápido possível. Pelo contrário, né? Ele queria publicar coisas que ele tivesse certeza que eram verdade, né? E a revista Espírita, como você falou, é um vasto material para a gente perceber esse homem Kardec, né? Eu acho que é o lugar que a gente consegue mais absorver isso, mais perceber como Kardec era no dia a dia, né? As suas ideias, como ele modifica o seu pensamento ao longo do tempo, né? Como muitas coisas ele abandona
Como ele mesmo disse que se chegasse ao conhecimento dele uma teoria melhor, ele abandonaria a crença dele sem ressalvas, né? E ele realmente fez isso na Revista Espírita, né? E isso é muito interessante porque muitos espíritas enxergam Kardec como alguém que veio com a missão e tinha o conhecimento pronto, né? Era um missionário que já veio com conhecimento. E a Revista Espírita deixa claro que não, ele construiu isso, né? Ele foi desenvolvendo esse conhecimento, ele foi desenvolvendo o entendimento dele. Muitas vezes ele invocava os espíritos para questionar realmente, para botar a teoria dele ali de frente com o ensinamento que o espírito passou, né? E é interessante demais a gente perceber isso, né? Porque Kardec, nessa questão da Revista Espírita, como você citou lá no início, que ele tinha essa preocupação em responder a todos, ele lembra até um pouco o apóstolo Paulo, né? Com as epístolas, né? De deixar, né, um conteúdo firmado por ele, né? Com um conhecimento, um direcionamento para todos aqueles que viessem depois, né, da posteridade, com relação aos questionamentos que ele recebia, as dúvidas, as dificuldades, e Kardec teve essa preocupação. As epístolas, graças a Deus, são muito valorizadas, né, mas a Revista Espírita nem tanto, né? E eu acho que tem uma similaridade grande, né? As epístolas para o apóstolo Paulo, a Revista Espírita para Kardec, tem basicamente ali o mesmo fundamento, né? E eu acho isso uma curiosidade, né? Então, Sim, porque eu até só fazendo um parênteses que você falou, o Paulo ele escrevia as epístolas, né? Já que ele fazia tudo a pé, para que alcançasse aquela comunidade e desse as orientações que precisasse. E o Kardec, ele, a todo momento em que ele estava trabalhando pela doutrina, ele estava se comunicando com esses centros, né, também de estudos espíritas, que mais tinham de não 1000, somente né? na França, né, mas fora da França. Então a revista acabava sendo esse meio para chegar, não existia internet, né? Sim. Foi um meio tecnológico que Kardec percebeu para que pudesse alcançar todos, e todos estando colaborando também com mensagens, né? Vamos lembrar das instruções dos espíritos, que são sempre o final de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. De onde que vieram essas instruções? Muitas vezes, não somente da Sociedade Parisiense dos Espíritas, né? Que a mensagem está escrita entre parênteses Paris, todas essas mensagens de Paris é que veio da sociedade que ele fundou, mas tem de outras localidades, né? O segundo centro que mais colaborou, por exemplo, foi em Bordeaux, né? E tem de outras localidades, inclusive fora. E de onde que vieram enviados a ele, que ele publicou na Revista Espírita, né? Amadureceu aqueles assuntos e depois foi também publicado nos próprios livros da codificação. Sim. E imagina o que era a Revista Espírita naquela época, né? Com mensagens de bispos, sacerdotes da Igreja Católica. O quanto isso não atraía de atenção, né? O quanto as pessoas não se voltavam para querer entender o que estava se passando ali, né? Eu lembro agora aqui, de bate-pronto, o bispo de Argel, né? Que se comunica, Kardec tem mensagem lá na Revista Espírita, tem no Evangelho. Então imagina o quanto isso não fomentava ainda mais o debate, né? O quanto isso não trazia Sim. ainda mais o espiritismo para os holofotes, né? E aqui a gente já tem algumas participações, ô Luiz. A nossa amiga Priscila, ela fala que Kardec era um espírito muito pronto mesmo. Ela diz que fica imaginando o que seria o fenômeno Kardec em tempos de internet, se já foi tão maravilhoso naquela época, né? E o nosso companheiro Dudu, ele cita aqui Havre, né, como uma outra localidade que colaborou bastante, né, com Kardec nas mensagens espíritas, né? E no primeiro fascículo da revista, o Kardec faz esse pedido, né? Que encaminhe para ele todos os fenômenos observados, as comunicações, enfim, ele pede que tudo isso seja enviado para ele, né? Para que ele tenha realmente essa fonte, né, de onde tirar o conhecimento. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta, Luiz. O que você poderia falar para a gente sobre a razão
de ser da Revista Espírita? A gente já comentou bastante, né? Até acredito que a gente vai aproveitar algumas coisas já ditas, né? Mas a razão de ser, por que que a Revista Espírita é tão importante? É que, como a gente estava falando antes, a gente vê que muito daquilo que a gente conhece, né, de corpo doutrinário, que está nos livros da codificação, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma grande parte, são dissertações de Kardec, são comentários de diferentes trechos do Novo Testamento, em que o Kardec selecionou, na maioria das vezes. A gente tem o livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns também tem muito material escrito pelo próprio codificador. O Céu e o Inferno, a mesma coisa. A primeira parte do Céu e o Inferno são dissertações, né, sobre a finitude, sobre o viver depois dessa vida, né? Enfim, são dissertações também do Kardec. E aí, o que a Revista Espírita tem a ver com isso? Porque aquelas dissertações, né, quando Kardec faz uma afirmativa, quando ele constrói um parágrafo de um capítulo que ele está escrevendo, aquilo, na verdade, foi baseado em observações que ele fez, né? Normalmente testemunhos de comunicações de espíritos, ou explicando aquele tema, ou, na verdade, a postura do espírito na comunicação fez com que ele deduzisse aquelas coisas que ele foi escrevendo, né? Então, ele foi construindo os princípios, ou seja, os pilares da doutrina, baseado nessas informações trazidas pelos espíritos e o que ele observava da fenomenologia, e, consequentemente, ele foi construindo a doutrina, botando um tijolo, aprofundando nesse assunto, esperando os espíritos corrigirem certo texto, deixando um tempo na revista para poder outras pessoas discutirem, ou pessoas poderem amadurecerem, porque muitas vezes, se tivesse sido publicado diretamente no livro, né, poderia causar um impacto que inicialmente poderia ser negativo. Então ele esperara amadurecer muitas das informações, né, muito daquilo que ele queria discutir, para quando fosse acabado, então, para o livro, as pessoas, então, pudessem não se impactar e se aprofundar, receber a doutrina, né, o assunto já pronto, para poder ser, então, estudado, poder ser meditado. E assim, Já estavam progressivamente a coisa familiarizados, foi né? aumentando. Já estavam familiarizados, correto. Correto. E Então, assim, se a gente for lembrar dos livros da codificação, a gente estava falando das instruções dos espíritos, quase todas as instruções dos espíritos foram publicadas na revista antes. A gente vai ver, folheando as edições da revista, as comunicações que são familiares das nossas, que a gente conhece, das instruções dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aquela segunda parte do Céu e Inferno, que quem não conhece o Céu e o Inferno, que às vezes é um livro pouco conhecido, a segunda parte, o Kardec põe diversas comunicações de espíritos dizendo como estava a sua situação depois que desencarnou. Aquelas comunicações, todas elas vieram via Revista Espírita, elas foram publicadas na Revista Espírita antes, né? Tem unidades inteiras da Gênese, né? A uranografia, que são comunicações falando dos aspectos de astronomia de forma assim muito elevada, né, pelo espírito que assinava como espírito Galileu, né? Aquilo também, aquele material todo foi publicado na Revista Espírita antes, para as pessoas puderem amadurecer, puderem ler. Então, a gente vê o que é a Revista Espírita. A Revista Espírita, hoje, a gente olhando esses 12 anos de publicação da Revista Espírita, ela foi a fonte cristalina e limpa daquilo que a gente chama hoje de codificação espírita. Por isso que a gente precisa conhecer a fonte, né? De onde jorrou, né, essa água cristalina e limpa que perfundiu os livros que a gente conhece como livros da codificação. Veio da Revista Espírita. E um outro aspecto que eu lembro, Luiz, lá no final do livro dos médiuns, né, a gente tem exemplos de comunicações dadas por Kardec, né, em que ele demonstra ali a inferioridade do espírito, né? E eu confesso que muitas vezes, lendo aquela mensagem ali, eu não reconheceria como um espírito inferior, né?
E de onde vinha essa habilidade de Kardec de perceber a qualidade do espírito assim, né, lendo a mensagem? Né, se só existissem os livros, onde ele poderia treinar isso, né, onde ele poderia refinar, né, essa característica que ele tinha de um olhar que era altamente incisivo, né, já reconhecia na linguagem, no linguajar, enfim, e às vezes em sutilezas, né, ele lá é bem detalhista, explicando ponto a ponto, né? E a revista espírita servia também para isso, né? Que ele podia confrontar, né? Ele não tinha, claro que a equipe que apoiava também era sempre presente, mas ele não tinha receios de conversar com os mentores, questionar, chamar outros espíritos para dialogar, né? Para entrevistar, para questionar, para perguntar. Tudo isso está lá na Revista Espírita, né? Tudo isso está ali disponível, ou seja, a razão de ser da Revista Espírita, né? A importância dela foi também permitir que Kardec se aprimorasse, né? Que ele também se aprimorasse e ao mesmo tempo ele ia aprimorando todos que com ele debatiam, né? Ele ia aprimorando a doutrina, né? Que ele era o responsável, como você bem colocou, por dissertar nos livros, né? Por transcrever os ensinamentos e os conhecimentos que ele obtinha. Então, a importância da revista espírita é gigantesca, né? Eu acho que a gente não conhece o tamanho do trabalho do Kardec sem conhecer a revista espírita, né? A gente não tem como dimensionar o tamanho do que ele fez só sabendo que a revista espírita foi publicada durante 12 meses, durante 12 anos, 12 meses a cada ano, durante 12 anos, enfim. É muita coisa interessante, é muita coisa para a gente aprender. Né? E lembrar que, da mesma forma que ele publicou nos livros muita coisa da Revista Espírita, ele deixou de publicar muita coisa, né? Ou seja, tem muito mais conteúdo lá, né? Sim. Ele construiu esse conhecimento que transcreveu para os livros, mas o caminho ficou lá, né? O caminho está ali. E é interessante observar isso também. E agora eu queria mudar um pouquinho, Luiz, o rumo da nossa conversa, trazer ele para a atualidade. Porque o pessoal que está aqui junto com a gente na live pode estar se perguntando, não, mas se ele fez esse trabalho, né? Esse trabalho tão grande e transcreveu para os livros, né? Então, eu já tenho tudo pronto nos livros, né? Por que perder o tempo ou dispensar meu tempo, meu esforço para estudar a doutrina espírita hoje, né? E eu queria deixar essa pergunta para você. Por que estudar a revista espírita hoje, em 2020, era da internet, enxurrada de informações, né? Por que a gente reservar esse tempo para estudar a revista espírita? Sim, porque o espiritismo, o que a gente chama de espiritismo hoje, nós aprendemos que foi a terceira revelação, né? Então, a gente sabe do trabalho, e é o que a gente sempre discute aqui, o trabalho que o Kardec teve, né, usando a revista como laboratório, mas a revista espírita, ela tem um conteúdo de revelação espiritual muito grande, né? E o Kardec ele também soube aproveitar isso, e foi publicado muita coisa na revista, nas edições da revista espírita, comunicações abordando assuntos, enfim, que o esforço humano nunca poderia chegar àquelas conclusões, né? E muitos desses artigos, então, apesar de a gente ter passado mais de 150 anos, esses artigos dormitam. Eles estão na revista espírita e muito desconhecidos, né? E são informações que vieram de revelação espiritual e como revelação espiritual são coisas ainda para quem, né, de atualidade, né? É, assuntos que talvez, numa primeira leitura, a gente não entenda, né? A gente vai precisar também de um tempo para amadurecer. A gente vai perceber que tem muito conteúdo na Revista Espírita que está muito à frente, né? Talvez propositalmente que não entrou nos chamados 5 livros, né? O Pentateuco kardeciano, né? de forma proposital, né? O codificador ele sabia que aquilo estaria à frente na época em que ele estava entre nós, mas que também continua à frente. Ou seja,
muitos assuntos da revista, a gente precisa ter um conhecimento prévio de espiritismo para a gente poder tentar começar a entender o que fazer, talvez dialogar com outros saberes, né, para a gente tentar entender o que foi revelado naquele artigo que foi publicado. E então tem diversos artigos assim, talvez vai ser oportunidade de a gente estudar um pouco nesses encontros de sexta-feira aqui. Muitos desses artigos é um objetivo, né, porque a gente possa, então é como se levantasse a poeira, né, e deixasse esses artigos emergir também, que dormitam na Revista Espírita, para que a gente possa conhecer, então, muitos assuntos que não puderam ser, que o Kardec, de forma proposital, ele escolheu não abordar naquele momento que a gente estava sendo a doutrina codificada. E isso não é uma informação estranha, porque se a gente for lembrar que aqui no Brasil a gente foi contemplado, né, com os médiums Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, em que através da mediunidade psicográfica deles, espíritos como Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, enfim, Humberto de Campos, trouxeram também muitas informações que ainda não estavam na codificação, ou seja, aprofundaram diversos temas da codificação espírita que o Kardec ele não pôde, vamos dizer assim, aprofundar naquele seu tempo. A gente vê então que a doutrina espírita ela é um processo, é um conhecimento que é progressivo, né? É um caráter progressivo dessa revelação. Lembrando o capítulo 1 da Gênesis, para quem conhece, é um caráter progressivo dessa revelação, e essa revelação espírita continuou, inclusive, pós-Kardec, né? na função da mediunidade do Chico, do Divaldo, da Dona Ivone, né? Principalmente, a gente vê por que eles encarnaram no Brasil, né? A gente vê, então, o Brasil nesse protagonismo, é uma reflexão para um outro momento, mas a gente sabe, então, que a revelação espírita ela continua, de forma a se aprofundar. E muita dessa revelação espírita também se encontra na Revista Espírita, lá, desconhecida dos espíritas, que a gente também precisa conhecer, né? Então, fica essa outra perspectiva da Revista Espírita. O material que entrou para a codificação foi forjado, né, nas publicações, foi um laboratório do mundo invisível, mas também tem a outra perspectiva da Revista Espírita de assuntos que não foram abordados na codificação e que permanece desconhecido pela maioria de nós. São 20 para as 8. E nesse campo da revelação, Luiz, a gente sabe que Kardec, na Revista Espírita, ele buscava única e exclusivamente encontrar a verdade, né? Ele não tinha a arrogância nem a prepotência de se colocar como a opinião certa, né? Querendo provar a todo mundo que ele era o certo. Pelo contrário, né? Ele tinha a humildade de admitir que estava errado caso ele observasse que a teoria apresentada por outra pessoa era melhor do que a dele. Então, com esse intuito de buscar a verdade é imutável, né? Ela é eterna e imutável. Então, sendo a verdade encontrada ao longo dos debates de Kardec, ela nunca vai estar desatualizada, né? Então, como a gente, você bem lembrou, né, o Espiritismo como revelação, o que está ali na Revista Espírita, ele fica para a eternidade, né? A gente tem ali o caminho de construção da verdade, né? E a verdade, ela precisa ser compreendida, né? Ela não tem como ser modificada. E muitas vezes o caminho para a gente entender melhor a doutrina espírita é trilhar todos os passos desde o início, né? A Revista Espírita ela nasceu depois da publicação do Livro dos Espíritos, então o seu comentário de que é preciso ter uma base para estudar é muito importante. A gente precisa conhecer os princípios básicos do Espiritismo para que a gente possa compreender esse caminho que Kardec adotou na busca da verdade, né? Na procura ali dentro da Revista Espírita, querendo encontrar o que era a verdade. E isso vai estar sempre atual, né? Não tem como a gente falar que a Revista Espírita está desatualizada, porque senão a gente estaria dizendo que a verdade está desatualizada. E a continuação da revelação, né, pelos médios que você citou, Chico, Divaldo, Dona Ivone,
E vai continuar, né? Surgirão outros em breve, e esse é o caminho da evolução, né? E a gente tem que ir construindo esse conhecimento para que a gente possa compreender o que vem pela frente, né? Porque senão, se a gente não compreendeu ainda direito nem o que já existe, né? Imagina o que virá, né? Então a gente precisa focar muito no estudo da Revista Espírita também. É muito importante que a gente faça isso, né? Eu vou aproveitar aqui, Luiz, para ler os comentários Uhum. do pessoal que está assistindo a live aqui com a gente. O Dudu mandou aqui, como não dizer da mediunidade não ditada por muitos? Aí depois ele complementa, de Kardec. Aí a nossa companheira Adriana mandou um oi. Oi, Adriana, tudo bem? E ela fala que foi um verdadeiro laboratório da codificação. Depois a nossa companheira Nádia manda muita gratidão a Kardec. Todos nós, né? Com certeza. Sem ele a gente não estaria aqui, né? E aí depois Uhum. o nosso companheiro Dudu, novamente, manda: fico muito feliz de ver a revista Espírita sendo divulgada, porque antes dos livros codificados teríamos que fazer o que vocês estão fazendo agora. Revista Espírita sendo revista de uma forma bem legal. Essa é a proposta, Dudu, uma linguagem mais leve, né? A ideia é que a gente consiga falar de revista espírita com leveza e levando aí uma abordagem mais sem aquele peso formal, né? Mais informal. Aí depois aqui a gente tem a nossa companheira Nádia mandando gratidão ao Renan e ao Luiz Henrique por trazer mais essa abordagem tão enriquecedora para o estudo da doutrina espírita. Nossa companheira Costa Pereira Vera manda gratidão a esses dois jovens estudiosos. Nossa companheira Marisa manda boa noite. Esse espírito de investigação e dedução de Kardec que definiu o caráter da doutrina com a sua conclusão passada pelo crivo da razão. É isso aí mesmo, né? Aí, depois da nossa companheira Marisa, a gente tem aqui a nossa companheira Doras T. Fernandes, e ela manda: quanto aprendizado, obrigado pela oportunidade de tanto aprendizado da doutrina espírita, grata. A nossa companheira Nádia manda: a revista espírita, publicada anualmente durante 12 anos, aprofundou estudos atualizados na época em todos os aspectos. Em todos os aspectos, calma aí que agora eu me perdi aqui, da ciência, da filosofia e da religião. A nossa companheira Jurema manda aqui Renan e Luiz palminhas. Nossa companheira Priscila: emocionante ver o SEBM evoluindo como casa espírita online. Adorei toda a live, muito obrigada. Vontade de ler todas as revistas espíritas. E a nossa companheira Araújo Ale manda aqui uma carinha com corações. Essas foram as participações aqui da nossa live, que a gente já está caminhando para o final, né? Estamos chegando aí no limite do nosso tempo. Espero que a gente tenha conseguido levar a mensagem, né? E que o pessoal tenha essa vontade que a Priscila colocou pra gente, né? De ler todas as revistas, né? Essa é a ideia, né? Que o pessoal consiga aí se motivar para estudar. E aí eu queria pedir a você, Luiz, agora para fazer os comentários finais, né? O que você tem aí para finalizar a nossa live? Você que tem essa palavra fácil. É, a gente agradece a participação de todos. Na verdade, o nosso desejo é que o, o nosso bate-papo aqui de forma informal ela atenda o nosso objetivo, que na verdade é como se a gente entregasse um convite para cada um, e que depois da nossa live nasça aquele movimento, né, aquele sentimento de a pessoa ir conhecer o texto, né, mergulhar na revista espírita, ler o artigo que a gente aqui conversou, enfim, e querer às vezes procurar conhecer outros artigos, e se esbarrar com algum que o toque, que aprofunda o seu conhecimento. Então, o objetivo do nosso estudo aqui, na verdade, a gente vai perpassar não de forma cronológica, né? A gente vai, eu e o Renan, inicialmente vai ser eu e o Renan,
depois outros companheiros podem se somar a essa live, ficando sempre em dupla, mas com o objetivo de trazer, então, artigos, né, desses 12 anos de publicação da Revista Espírita, e que a gente possa aqui, cada encontro, a gente discutir um, né, e devagarinho, devagarinho, a gente vai conhecendo a Revista Espírita, e com o objetivo, então, da gente se aprofundar na doutrina espírita, que a gente sabe que quanto mais a gente conhece a doutrina, né, quanto mais a gente conhece essa verdade, ou essas verdades, a gente vai ter o nosso objetivo final de, de cada vez conhecer o âmago, né, do pensamento do Cristo, de conhecer o Evangelho de Jesus de maneira mais profunda, para que a gente possa, então, introjetar esse Evangelho cada vez mais em nossos corações, mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, nosso modo de agir. Então, que a gente tenha o desejo que os nossos encontros aqui, de forma despretensiosa, de forma bem simples, alcance esse êxito. Eu queria chamar o pessoal a compartilhar, né, divulgar. Quanto mais gente aqui na nossa live, né, mais gente para debater, para lançar ideias. Lembrando aqui que a gente não tem o objetivo de ensinar espiritismo, né? Pelo contrário, a gente está aqui com a proposta de trazer uma grande roda de conversa, né? E a participação no chat é muito importante, né? Porque a gente faz até um pequeno direcionamento, mas a conversa toma o rumo que ela tiver que tomar, né? Desde que a gente esteja ali dentro do assunto e baseado na doutrina espírita, a conversa vai seguir o caminho que ela tiver que seguir. Então, a gente pede a participação do pessoal que compartilhe, chame os amigos, divulgue essa nova iniciativa, né? A gente batizou a nossa conversa de prosa de revista espírita, né? E essa prosa é para todos, né? Não é só para a dupla que estiver aqui, né? Sejamos nós dois ou sejam outros dois, que a gente também vai abrir o espaço para outros companheiros. Então, a ideia é que essa conversa se torne uma grande conversa, né? Cada vez maior, para que a revista espírita possa ocupar o seu lugar, né? Que ela possa conquistar o seu lugar no coração dos espíritas, né? Que muitas vezes a gente não vê nem citação em palestra, pouca gente cita a revista espírita, né? Retira conteúdo para a exposição da revista espírita. Então a gente vai tentar aí cativar corações para aumentar a torcida da revista espírita dentro do movimento, né? E aí a gente pede desculpa, né, também para qualquer coisa que a gente tenha dito aqui que não esteja correta, né? A gente pede aí a ajuda dos companheiros que nos apontem aí nossos equívocos. A gente também erra bastante, então não se sintam melindrados, nem achem que vai ser uma ofensa. Pelo contrário, vai ser uma contribuição grande. E a gente já convida todo mundo também para voltar aqui 19 horas, né, na próxima sexta. Estaremos com o nosso primeiro artigo aqui em debate. Então acompanhe as nossas redes sociais, as redes sociais do SEBMA. Durante a semana a gente vai divulgar o artigo para que todo mundo possa ler antes, né? E aí a gente volta aqui para conversar, tragam as opiniões, tragam os questionamentos. Se a gente não souber, a gente não vai responder, vai ficar para a próxima semana. Mas alguém no chat pode saber e ajudar todo mundo, né? Responder inclusive para a gente. Então é importante trazer as dúvidas e estaremos juntos. Então, Luiz, obrigado, agradeço a você, agradeço a todos os companheiros que participaram com a gente por todas as mensagens de incentivo. Foram muito mais do que a gente merece, com certeza. A gente só tem a boa vontade, né? E muitas vezes a gente fala aqui, certamente com auxílio grande do outro lado, né? Então agradeço a você pelo seu tempo, né? Pela sua disponibilidade, pelo convite. Um beijo aí no seu coração. Passa aí a palavra para você se despedir também dos nossos companheiros. Ok. A gente só tem então a agradecer. E Renan, obrigado por ter
aceitado junto comigo esse desafio, né? Porque, como você falou, nós não temos aqui um ar professoral, né? Nós não vamos ensinar espiritismo para ninguém, é somente, na verdade, repassar aquilo que a gente recebe já há tantos anos, né? De tantos outros construtores anteriores, trabalhadores, palestrantes, estudiosos que trabalharam que passaram muitas vivências, principalmente, e experiências no campo do espiritismo. Então a gente só vai aqui repassar isso tudo e que a gente espera então que toda sexta-feira seja um ponto de encontro aqui de todos nós, para que a gente possa estudar um pouquinho, cada vez mais um pouquinho, da Revista Espírita. Então é isso. A live vai ficar lá no IGTV do SEBMA. Depois todo mundo compartilha lá. E um beijo em todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Certo, um abraço. Tchau, tchau.